iniciando mais um encontro, fechando a nossa semana, fazendo aqui o estudo do nosso livro Fonte Viva. Nós vamos estudar hoje o livro número 78, Enxertia Divina. Antes da gente começar, fazendo aqui a nossa leitura do nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, hoje datado do dia 14 de outubro, uma sexta-feira de 1859, uma sessão geral. Diz para nós aqui então: leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 7 de outubro. Apresentações. O Sr. A, livreiro, e o Sr. Delaerre, proprietário, são apresentados como membros titulares. Adiamento para a próxima sessão particular. O Sr. J, fiscal de contribuições do Departamento de Alreno, é apresentado e admitido como membro correspondente. Comunicações diversas. Primeiro, o Sr. Cole comunica um extrato da obra intitulada Céu e Terra, do Sr. Jean Renaud, onde o autor emite ideias inteiramente de acordo com a doutrina espírita e com o que ultimamente disse um espírito sobre o futuro papel da França. 2. O Sr. Conde DR dá informações sobre uma comunicação espontânea de Savonarola, monge dominicano, obtida numa sessão particular. Essa comunicação é notável porque a personagem, embora desconhecida dos assistentes, indicou com precisão a data de sua morte, ocorrida em 1498, sua idade e seu suplício. Pensa-se que a evocação desse espírito poderá ser instrutiva. Terceiro, explicação dada por um espírito sobre o papel dos médiuns ao Sr. P, antigo reitor da academia, ele próprio médium. Para se comunicarem entre si, os espíritos não necessitam da palavra, basta-lhes o pensamento. Quando querem comunicar-se com os homens, devem traduzir seu pensamento em sinais humanos, isto é, em palavras. Tiram essas palavras do vocabulário do médium de que se servem, de certo modo, como de um dicionário. Eis porque é mais fácil ao espírito exprimir-se na linguagem familiar do médium, embora possa igualmente fazê-lo numa língua que este não conheça. Neste último caso, o trabalho é mais difícil, razão pela qual o evita quando não há necessidade. O Sr. P encontra, nessa teoria, a explicação de vários fatos que lhe são pessoais, relativos a comunicações que lhe foram dadas em latim e em grego por diversos espíritos. 4. Fato relatado pelo mesmo de um espírito que assistiu ao enterro de seu próprio corpo e que, não se julgando morto, pensava que o enterro não lhe dissesse respeito. Dizia ele: não fui eu quem morreu. Depois, quando viu os parentes, acrescentou: começo a pensar que talvez tendes razão, e que é bem possível que eu não seja mais deste mundo, mas isso me é indiferente. Essa comunicação de um espírito que não se acredita morto, a gente já fez a leitura dela aqui na nossa sala, né, e depois futuramente a gente vai ler de novo, porque tem um trecho bastante interessante ali. Quinta comunicação. O Sr. S comunica um fato notável de aviso de além-túmulo relatado pelo jornal Patrie, de 16 de dezembro de 1858. Sexta comunicação. Carta do Sr. B.L. de lá, que, baseando-se em artigo da revista sobre o fenômeno do desprendimento da alma durante o sono, pergunta se a sociedade poderia evocá-lo um dia justamente com sua filha, morta há 2 anos, a fim de, como espírito, ter com ela uma conversa que ainda não conseguiu como médium. Né? Então aqui uma situação bastante curiosa, né, de um encarnado querendo ser evocado durante o desprendimento, durante o seu sono físico, para encontrar com a filha que estava desencarnada, e os dois participando de uma reunião. Né? Não sabemos se aconteceu esse fato, né? Depois a gente vai vendo o desdobramento aqui pelos boletins. Estudos. Primeiro, evocação de Savonarola, proposta pelo Conde DR, né? Aquele que a gente viu que tinha desencarnado no século XV.
2. Evocação simultânea através de 2 médiuns diferentes, do Sr. B.L. Delá vivo e de sua filha morta há 2 anos. Conversa do pai com a filha. Vimos aqui então que saiu realmente essa conversa. 3. 2 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira é de São Luís, pelo Sr. L., e a segunda da senhorita Clary, pelo seu irmão. Isso aqui então foi o nosso boletim do dia 14 de outubro de 1859, e na segunda-feira a gente faz a leitura aqui do boletim do dia 21 de outubro. Então aqui mais uma experiência que Kardec vivenciou, fazendo uma evocação de um encarnado e de um desencarnado ao mesmo tempo, e terem presenciado a conversa, que foi muito interessante aqui da gente observar de que forma que se utilizavam os fenômenos, ou dos médiums, ou dos fenômenos mediúnicos de comunicação, na tentativa de explorar cada vez mais esse universo. Então vimos ali que fizeram a tentativa e acabou então dando certo. Muito bem, passando agora para o nosso estudo de hoje, temos aqui um texto número 78 do nosso livro Fonte Viva, Enxertia Divina. Então vamos agora para as nossas reflexões, fechando aqui a nossa semana. Lembrando que quando se fala em enxertia divina, falamos de enxerto, de acrescentarmos um tipo de tecido, seja um tecido vegetal, seja um tecido animal, num outro organismo para continuar o seu desenvolvimento. E aqui nesse caso, quando se fala em enxertia divina, nós já imaginamos Deus enxertando elementos na nossa vivência, elementos no nosso conhecimento, na nossa compreensão, para que possamos nos desenvolver através desses acréscimos que são feitos. Bom dia, Capote. Então aqui separa para nós Emmanuel um trecho de uma das cartas aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. Ele diz para nós: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E nesse trecho lá do livro de Romanos, da carta aos Romanos, Paulo de Tarso conversando com aquela comunidade, lembrando que essas cartas enviadas aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos e outras comunidades, isso são grupos de novos cristãos que se encontravam concentrados nessas cidades, e então Paulo de Tarso estabelecia uma comunicação com esses grupos a fim de transmitir orientações sobre o desenvolvimento e a prática também dessa doutrina, dessa nova doutrina que foi então trazida por Jesus. Lembrando que Paulo de Tarso não teve contato com Jesus físico, já que Jesus já havia retornado ao mundo espiritual antes de Paulo de Tarso se apresentar no cenário daquela região. Então, mantinha comunicação com esses grupos para que pudesse então transmitir as suas orientações. E nessa passagem ele fala que, se por acaso nós temos um ramo que é seco, ele pode ser retirado daquele tronco que é alimentado naturalmente por aquela raiz. Essa raiz então simbolizava exatamente a Deus. E aí então aquele ramo seco é retirado e é então enxertado um novo ramo naquele tronco. E quando Paulo de Tarso conversava com os romanos, ele falava exatamente isso. Se você recebe, se você é enxertado e você não vinga, ou você não se desenvolve, se Deus arranca aquele ramo original porque ele está seco, imagina ele fará com você que foi enxertado e não se desenvolveu. Então era um simbolismo que era utilizado, mostrando exatamente isso, que para que possa um ramo se desenvolver, há a necessidade de encontrarmos uma árvore saudável. Então, quando a árvore tem condições, aquele ramo pode se desenvolver. E nesse texto que fala da enxertia divina,
O simbolismo trata exatamente de que quando nós estamos prontos, desenvolvidos em alguns dos nossos potenciais, dos nossos valores, nós temos condições de receber de Deus, do mundo espiritual, novas capacidades, novas potencialidades para darmos continuidade no nosso desenvolvimento. Então, naturalmente que se nós ainda nos encontramos numa condição ainda imatura, não adianta querer jogar mais responsabilidade ou mais conhecimento se nós não teremos como aproveitar. E quando se fala do estudo, do nosso desenvolvimento aqui no mundo físico, sempre através do trabalho, sempre através do estudo, e ontem nós falamos bastante sobre isso, naquelas orientações que falava do ponto de vista lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nós começamos a analisar o mundo, a nossa vida aqui no mundo físico e naturalmente a nossa destinação no mundo espiritual, para o mundo espiritual, dependemos exatamente desse ponto de vista, do entendimento dessa nossa realidade, do entendimento da nossa imortalidade e principalmente das responsabilidades que nós assumimos ao estarmos aqui encarnados. Então, o que Emmanuel traz para nós é exatamente esse raciocínio, de estarmos prontos, em condições, e aí então começamos a receber mais tarefas. E quando falamos em tarefas, não tratamos necessariamente de algo relacionado com grandes obras que transformam a humanidade. Na verdade, nós falamos em tarefas compatíveis com a nossa realidade, com os nossos compromissos e com as nossas condições. Então vamos aqui ao nosso texto. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre com o vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere precioso recurso de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de luta, de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Bom dia, pessoal que chegou. Bem simples para o nosso entendimento, temos aquela frase que diz assim, que quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece. Isso significa o quê? Que tratamos naturalmente de uma prestação de serviço, dando continuidade naquele processo de evolução do mundo em que nós nos encontramos e sendo também continuadores do trabalho que o próprio Jesus iniciou aqui no nosso mundo
e depois transferiu para nossa responsabilidade, já que nos qualificamos e nos consideramos como trabalhadores dessa mesma seara, darmos continuidade num trabalho que ele iniciou. Então falamos do nosso trabalho como missionários também, dentro desse mesmo campo de atuação. Mas como a gente já conversou, a nossa existência ela se dá em diversas esferas, diversas dimensões. A dimensão individual, que é aquela que muitas vezes se torna talvez a mais difícil, porque quando nós falamos num trabalho social, é muito fácil, nós dedicamos algumas horas do nosso tempo, reservamos alguma energia para poder trabalhar, e aí fazemos o nosso compromisso e depois voltamos para a nossa casa. O trabalho mais difícil que nós temos que realizar é aquele trabalho que diz respeito a nós mesmos. É o trabalho de renovação interior. E para isso nós não atuamos isoladamente, imaginando que nós somos responsáveis por nós mesmos, jogados à própria sorte, né, de acordo com a nossa capacidade. Certamente as coisas não funcionam dessa forma, porque do contrário nós ficaríamos estagnados durante muito tempo, sem preocupação em sair do lugar, apenas sofrendo as consequências negativas da nossa infantilidade, da nossa imaturidade. Então o mundo espiritual, preocupado com a nossa evolução, sempre nos acompanha. Então nós temos à nossa volta os espíritos amigos, os espíritos familiares, os espíritos protetores, aqueles mais responsáveis pela nossa evolução, que observam atentamente as nossas ações e procuram, sempre que possível, nos auxiliar com estímulos, com fortalecimento, para que consigamos, dia após dia, sempre aumentar essa nossa carga de trabalho de acordo com o nosso crescimento, ou consequentemente com a nossa carga energética também. Ou seja, essa energia que nós temos para grandes realizações, né, para pequenas e grandes realizações. Então vamos acompanhando. Assim como nós observamos no nosso dia a dia, lidando com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com as crianças à nossa volta, com pessoas próximas também, a gente sempre procura, através de um conselho, através de uma indicação, ou mesmo através de uma participação mais direta, oferecer condições para que essas pessoas possam crescer por elas mesmas, participando daquilo que nós oferecemos como oportunidades. Então, se por acaso nós vimos ali no cuidado com os nossos filhos, né, com os nossos jovens, vemos ali um curso, um passeio, um filme, uma história, qualquer coisa que seja edificante, nós sempre procuramos oferecer, porque sabemos que isso vai ser para ela, né, para essas pessoas, um grande estímulo para começarem a se desenvolver e tomarem gosto por esse crescimento também. E nós fazemos isso naturalmente no nosso cotidiano, sem percebermos a grande importância. Por que compramos, por exemplo, brinquedos pedagógicos? Por que assistimos algum filme aqueles filmes que tragam um conteúdo moral, algum passeio que traga algum conhecimento, né? Sempre para poder formar o caráter através dos valores e formar também o intelecto através desses estímulos para que possam crescer. No nosso caso, somos vistos pelo mundo espiritual também como espíritos ainda nessa fase infantil. Apesar da nossa inteligência, dessa nossa pretensa superioridade de acreditarmos que já conseguimos atingir o máximo da escala evolutiva, da perspectiva do mundo espiritual, estamos num dos mais atrasados mundos do nosso universo, e por isso somos dos espíritos também numa categoria dos mais atrasados. Ou seja, se pudéssemos fazer ali um planejamento linear desde o início de uma vida acadêmica, lá na alfabetização, até o final, atingindo ali as livres docências, né, o mais alto grau de conhecimento acadêmico que temos, nós estamos ali saindo do jardim da infância, entrando nos primeiros anos do conhecimento fundamental, aprendendo a aritmética básica, aprendendo as interpretações, e temos aquele vasto caminho pela frente ainda para percorrer, para poder aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento. Então, se nós achamos que já estamos num conhecimento superior, da perspectiva espiritual, nós estamos começando agora a nossa jornada. E para isso precisamos ser tutelados, precisamos ser observados por esses tutores,
acompanhados e estimulados para crescermos cada vez mais. Mas aí nós temos que compreender. Da mesma forma que nós estudamos o mundo espiritual, tentando entender o que pensa cada espírito, o que pensa um obsessor, o que pensa um espírito protetor, o que pensa, né, um espírito de uma grandeza, como Jesus, por exemplo, basta nós transferirmos a nossa mente para a mente desses indivíduos. Quer dizer, quais são os seus objetivos, quais são suas condições, quais são os instrumentos de que dispõe para poder atuar sobre nós aqui encarnados. Se eu sou um obsessor, eu vou pensar como obsessor. Pensar nas estratégias, pensar nas fraquezas, pensar no objetivo destrutivo que eu tenho. Se eu sou um espírito protetor, vou imaginar também as estratégias, os instrumentos e o meu objetivo para poder elevar cada vez mais aquele que é o meu protegido. Se eu me imagino como espírito da proporção de Jesus, procuro também observar a grandeza do seu trabalho, toda a equipe, né, que está ali à sua disposição, os seus objetivos, recursos e tudo mais. E aí então, como um espírito tutor desses protetores que temos à nossa volta, eles então vão nos observar. E tendo em mãos todos os recursos possíveis para nos ajudarem no nosso desenvolvimento, eles sabem qual é o momento certo de usar cada instrumento. Observando o nosso crescimento, conforme Emmanuel coloca para nós aqui, bom dia pessoal que chegou, Emmanuel coloca para nós de um modo muito interessante essa analogia. Ele diz assim que cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos de existência, diferenciados períodos na existência. Então cada um de nós temos aqui a nossa própria fase de desenvolvimento. Alguns estão mais avançados, outros menos avançados. Nós vemos isso facilmente na nossa sociedade, não precisamos fazer comparação entre nós. A gente pode fazer uma comparação genérica, desde aqueles ainda que abraçam religiões primitivas, condutas primitivas, vivem de um modo primitivo, enquanto outros demonstram sabedoria, desenvolvimento. É ao vivo, Paulo. Paulo, bom dia para você. Então, mais conhecimento, mais capacidade de realização, enfim, nós observamos claramente essa diferença entre cada um de nós. Independente das nossas crenças, mas nós observamos que estarmos aqui no mundo, cada um realiza um tipo de trabalho diferente de acordo com a sua capacidade. Aquele que pode menos, trabalha menos, aquele que pode mais, trabalha mais. E como a gente lembra naquela passagem do Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado, e a quem pouco foi dado, naturalmente pouco será cobrado. Isso de acordo com a capacidade, sempre observando esse estímulo para nos desenvolvermos. Então, como acontece nesses diversos períodos de existência, nessa comparação com os vegetais, nós temos a nossa fase de sementeira, que é aquela fase mais primitiva. Depois nós temos a germinação, quando começamos já a esboçar, né, a vida dentro de nós, começamos então a participar do mundo, ainda que de uma forma bastante limitada. Temos a adubação, quando começamos a mostrar os nossos brotos, o nosso desenvolvimento, a nossa utilidade, a florescência, a frutificação e a colheita, que é exatamente ali aquele nosso ponto mais alto do nosso desenvolvimento. Então, cada fase do desenvolvimento do vegetal, assim como acontece em cada uma das fases do nosso próprio desenvolvimento moral ou do nosso desenvolvimento espiritual, nós temos uma capacidade e temos também a nossa necessidade. É aí então que os espíritos amigos, atuando, né, como cooperadores dessa grande obra divina que existe para o desenvolvimento do universo, que para nós pode até parecer uma coisa meio abstrata, ou uma coisa meio fora do nosso entendimento, quando a gente fala o propósito de Deus em desenvolver o universo. O universo é tão vasto e Deus se mostra para nós de uma forma tão grandiosa que nós não conseguimos ainda alcançar esse entendimento, não conseguimos raciocinar, né, ou racionalizar essa ideia. Mas nós estamos aqui no mundo, todos nós crescendo com esse propósito. Ninguém veio ao mundo aqui por acaso,
embora nós vejamos a nossa vida passar aos nossos olhos, sem nós termos preocupações, né? A nossa única preocupação, na verdade, é viver um dia depois do outro, tentar viver o mais feliz possível, né? Ou tentar conquistar aquilo que está ao nosso alcance, conviver de uma forma pacífica, é o nosso objetivo maior. Eu me recordo, comentei com vocês certa vez, eu ajudava numa aula de filosofia e nós falávamos sobre consciência. E aí então o livro trazia um exemplo muito interessante, não me recordo agora o título do livro, mas ele trazia uma situação bastante interessante. Ele falava assim, que o nosso grau de conscientização, né, sobre nós mesmos, aquilo que nós chamamos de ser ciência, de você ter compreensão que você existe, de você ter compreensão de que você é um ser inteligente. Você pode observar claramente, para quem tem animal de estimação, um gato, um cachorro, qualquer tipo de animal, basta que nós paremos e observemos o comportamento desse animal para ver se ele tem consciência de si mesmo. Na verdade, a sua rotina é acordar, tentar gastar um pouco de energia, se alimentar, depois dormir de novo, aí acorda, aí sobe na persiana, né, Miriam? Entra na geladeira, depois brinca de novo, aí ele dorme. Então a vida do animal é simplesmente essa rotina instintiva, embora esboçando um certo grau de compreensão, já que ele compreende o ambiente onde ele vive, compreende suas necessidades, as pessoas que convivem com ele, os estranhos que aparecem. Então é ainda algo muito primitivo. Então nós vemos assim que no caso dos animais, uma consciência quase zero, não vamos dizer que é zero porque essas manifestações de inteligência mostram que existe algo germinando dentro desse princípio inteligente, enquanto nós já demonstramos uma consciência maior. Mas mesmo assim, entre nós, seres humanos, é por isso que eu quero chegar para vocês nesse raciocínio, entre nós, seres humanos, nós começamos também a observar se nós temos consciência de fato de nós mesmos. Nós podemos saber assim, penso, logo existo, como já disse o pensador. Se eu penso, logo existo, eu estou vivo, tenho necessidades, escolho o que eu quero, com quem eu quero conviver. Mas nós percebemos que esse entendimento que nós temos, ele ainda é relacionado apenas com a sua existência no mundo físico. Nós não temos ainda uma consciência suficientemente desenvolvida para termos consciência de nós mesmos na condição de espíritos. E isso é muito fácil de nós compreendermos. Se nós tivéssemos uma compreensão da nossa imortalidade, tivéssemos uma compreensão dessa nossa realidade espiritual, nós não teríamos guerra, nós não teríamos miséria, nós não teríamos essa ação de egoísmo. Então estamos ainda limitados nesse nosso pequeno universo material, tentando imaginar como será o mundo espiritual. Enquanto que, como os espíritos dizem para nós, numa condição mais desenvolvida, nós já teríamos consciência do mundo espiritual. Ou seja, nós estaríamos aqui encarnados, mas com uma compreensão clara do mundo espiritual, com uma participação mais direta com o mundo espiritual, através dos recursos da mediunidade e tudo mais. Então, na verdade, a nossa consciência se encontra ainda restrita aqui dentro de nós mesmos. Eu assisti a um filme nacional, que eu não me recordo o nome agora, mas não eram atores conhecidos, mas falava de uma realidade do norte do Brasil, lá no meio da Amazônia, num pequeno vilarejo, onde eles viviam ali as suas vidas e tal. E o diretor do filme teve uma preocupação em mostrar as pessoas comuns daquele vilarejo, que eram os figurantes, né, da produção. E aí mostravam pessoas assim, simplesmente vivendo suas vidas, sem nenhuma perspectiva do que vem depois. Passavam um dia sentados assim nas portas, né, as portas de suas casas, vendo o tempo passar. Um pescava, o outro lavava roupa, o outro era dono de um boteco, o outro caminhava com sua carroça. Suas vidas se resumiam nisso. Assistindo a outros documentários que falavam sobre África, que falavam sobre Ásia, e vemos aquelas pessoas transitando no seu dia a dia, simplesmente vivendo suas vidas, na verdade sobrevivendo, porque existe uma diferença entre viver e sobreviver. Sobreviver é quando você se mantém vivo, e você vive em função das suas necessidades. E quando você vive, você
já tem condições de se manter vivo, mas você utiliza essa vitalidade para você se desenvolver através do trabalho, através do conhecimento. Então aqui no nosso mundo, no nosso planeta, a diferença que existe, o limite, a fronteira que existe entre a sobrevivência e a vivência é uma fronteira muito tênue, muito fina, quase imperceptível. Nós mesmos que nos consideramos estudantes de uma doutrina que nos dá esse esclarecimento maior, nós podemos observar que nós damos atenção ao mundo espiritual quando estamos estudando sobre ele. Mas fora desse nosso horário, fora dessa nossa rotina, nós simplesmente vivemos nossas vidas. Errando, tropeçando, algumas vezes tentando combater os nossos próprios conflitos e tudo mais. Essas são as dificuldades que nós enfrentamos. E todas essas limitações, né, que Kelvin colocou para nós, né, ainda existem muitos nesse estágio. Na verdade, a maioria das pessoas no nosso planeta vive nessa condição. Do contrário, se nós tivéssemos mais conscientização, nós já estaríamos nesse novo estágio, que na verdade nós já estamos entrando nesse estágio, que é o estágio de regeneração, já seríamos espíritos regenerados pela nossa conduta, pelo nosso modo de pensar, pelo nosso modo de sentir. Nós viveríamos num ambiente diferente, onde a maioria, tendo essa consciência, trabalharia em função do desenvolvimento coletivo. Então nós ainda trabalhamos individualmente. E essa conduta já mostra claramente o nosso estágio evolutivo. Mas o que eu quero dizer para vocês com relação a isso? O que eu quero dizer sobre isso? Observando o mundo com todas essas limitações, porque quando nós falamos sobre conscientização do mundo espiritual, é muito fácil nós falarmos sobre isso dentro de um centro espírita, onde nós temos ali livros e mais livros, falando sobre mensagens, falando sobre situações, falando sobre estágios evolutivos e tudo mais. Saiamos dos centros espíritas e vamos, por exemplo, para os interiores das grandes cidades, irmos, por exemplo, para os países que ainda estão bastante atrasados no seu desenvolvimento socioeconômico. Nós veremos pessoas simplesmente sobrevivendo. Mas mesmo assim nós perguntamos, esses indivíduos que se encontram nessa condição, eles têm o acompanhamento do mundo espiritual? Eles são assistidos por espíritos protetores? Obviamente que são. E por que eles não se desenvolvem logo, já que eles também são assistidos? Exatamente porque os espíritos protetores oferecem para eles apenas aquilo que eles conseguem desenvolver. E é aí que entra o tema principal do nosso estudo de hoje, esse enxerto divino que traz para nós conhecimento, que traz para nós orientação para desenvolvermos tarefas, trabalhos, compromissos. Esse enxerto que traz para nós responsabilidades, eles vêm exatamente na medida que nós conseguimos desenvolver. Assim como nós temos aquela velha expressão que diz que não existe uma cruz mais pesada do que os nossos ombros podem suportar, não existem tarefas que nós não consigamos desenvolver, maiores do que aquelas que nós possamos desenvolver. Por isso, então, esse enxerto divino que chega para nós vem exatamente na medida que nós conseguimos suportar. Mas nós podemos perceber que não é um enxerto que vem assim de vez em quando. Todos os dias nós temos oportunidades, os espíritos nos inspiram, as oportunidades surgem, nós somos direcionados para situações que sempre nos estimulam nesse desenvolvimento. Se todos nós chegamos numa doutrina que traz para nós esse conhecimento, é porque hoje nós temos condições de compreendê-la, ainda que seja no seu estado mais simples, mais básico. Quando conseguimos atingir uma compreensão maior, certamente, mesmo dentro dessa doutrina, ou partindo para uma outra doutrina, de acordo com a nossa preferência, nós conseguiremos realizar tarefas que sairão de dentro de nós mesmos e abrangeremos, nesse caso, um ambiente à nossa volta. Porque o ponto principal para nós é a nossa transformação individual. Esse é o principal objetivo. Quando nós conseguimos alcançar o nível mínimo de transformação individual, nós começamos também a transformar o ambiente à nossa volta. Porque nós sabemos que esse trabalho se dá exatamente pelo exemplo. Como é que nós podemos transformar um ambiente pelo exemplo se nós não temos exemplos para dar? Então esse trabalho está focado em nós. Nós temos que desenvolver a nós mesmos, nós temos que nos transformar, temos que nos reformar. E quando isso começa a acontecer, naturalmente esse reflexo começa a atingir também o local onde nós estamos. Não importa.
O trabalho, não importa se é a família, não importa se é o centro espírita, não importa se é numa vida social, qualquer lugar. Então, na verdade, assim, nós estamos constantemente sendo estimulados por esses amigos espirituais através das mais variadas tarefas. Como foi colocado por Emmanuel aqui, é uma palestra que nós ouvimos, é um livro que nós lemos, é uma oportunidade que surge. Todas as situações do nosso cotidiano são oportunidades de crescimento, mas nós podemos observar o seguinte, esse é o detalhe importante. Muitas vezes, as oportunidades estão à nossa frente, diante dos nossos olhos. Oportunidades de crescimento espiritual, naturalmente, que eu estou dizendo para vocês. Oportunidade de crescimento na nossa frente, vendo uma pessoa na rua, assistindo a um programa na televisão, lendo um livro, convivendo com outras pessoas, e a maioria de nós simplesmente não percebe, porque nós estamos focados em coisas que dizem respeito à nossa necessidade primitiva. Conforme a gente vai abrindo a nossa mente, expandindo a nossa visão, nós temos uma visão muito mais clara da realidade e nós somos capazes de perceber, de filtrar aquilo que existe no nosso mundo para que nós possamos crescer. E aí nós não passamos indiferentes. E é por isso que nós vemos, como eu já falei para vocês, quando nós vemos esses grandes missionários que reencarnam aqui no nosso mundo, de um modo geralmente sempre envolvidos com questões espirituais, religiosas, né, que a gente já falou, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce, Frei Galvão, entre outros, que se destacam pelo mundo, né? Eu só citei alguns nomes mais conhecidos, mas naturalmente nós poderíamos falar aqui de anônimos e mais anônimos que fazem tarefas magníficas nesse campo do crescimento espiritual da nossa humanidade. Então vemos aqui esses indivíduos que se dedicam a essas tarefas de crescimento espiritual. Por que eles conseguem fazer isso e nós não conseguimos? Exatamente porque eles conseguiram ultrapassar essa barreira das necessidades materiais e começaram a compreender as necessidades espirituais que eles também possuem, mas daquilo que eles têm, e são capazes de transferir para aqueles que buscam. Daí então eles se tornam líderes desses grupos religiosos. Naturalmente que a gente fala da religião no sentido mais puro da palavra, né? Não das instituições religiosas humanas tão contaminadas, né, pelo nosso egoísmo, pelo nosso materialismo. Então nós vemos que por que eles se dedicam a essas vivências espirituais? Porque simplesmente já ultrapassaram esses caprichos do mundo físico, que nós ainda valorizamos tanto, como nós falamos ontem, naquela questão do egoísmo, né? Então por isso nós estamos percebendo assim, aos poucos a gente vai olhando à nossa volta, você vê uma pessoa que sofre, você vê uma tragédia que acontece, você vê um programa na televisão, começamos a analisar de um modo diferente. E por que começamos a analisar? Porque já conseguimos crescer um pouquinho mais. E quando nós crescemos um pouquinho mais, não apenas percebemos aquilo que o mundo tem a oferecer, mas observamos também que o mundo espiritual começa a perceber a nossa capacidade de entendimento. E aí então já somos direcionados para novos entendimentos, para novas experiências e para novas responsabilidades também. Então essa enxertia divina, ou seja, esse enxerto divino, é implantado em nós a partir do momento em que nós temos forças suficientes para fazer com que ele germine, para fazer com que ele continue se desenvolvendo. E nós temos que ter essa preocupação, porque enquanto nós ficarmos estagnados, quando a gente olha a nossa vida e começa a perceber assim, olha, eu não falo de uma estagnação financeira, porque naturalmente isso depende de vários fatores relacionados com a dinâmica do mundo material. Eu falo com relação ao nosso desenvolvimento moral. De nós não temos interesse em nos preocuparmos com ninguém, com nada. A nossa vida se resume no nosso pequeno mundinho de prazeres, de satisfações. Então, quando nós começamos a oferecer condições de abranger um pouco mais esse universo à nossa volta, nós também recebemos do mundo espiritual a assistência e o apoio para isso. E, naturalmente, somos também, como eu falei para vocês, estimulados a avançar um pouco mais. Então nós temos que analisar sempre a nossa vida. Ela nunca pode ficar estagnada. Nós estamos sempre crescendo.
Cada dia para nós é uma oportunidade de uma pequena realização que seja, mas é sempre uma oportunidade de fazermos algo mais. Nós temos no Espiritismo um lema que diz que fora da caridade não há salvação. Para a gente já concluir aqui o nosso trabalho de hoje. Por que é dito isso para nós, que fora da caridade não há salvação? De um modo geral, para a grande maioria dos espíritas, você tem quase que uma obrigação de frequentar o centro espírita e fazer uma tarefa caritativa voltada para a caridade. Quando nós começamos a compreender um pouco mais, eu percebo que a caridade não é uma obrigação para mim. É uma necessidade de eu trabalhar para o meu próprio desenvolvimento. Porque nós vamos estudar a ideia da caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, percebendo que a caridade é vista por nós ainda por várias perspectivas diferentes. Alguns praticam a caridade por medo de perder aquilo que têm. Outros praticam a caridade como meio de autopromoção. Outros praticam caridade como culpa. Outros praticam caridade como imposição. Aqueles que são mais esclarecidos praticam caridade porque compreendem a oportunidade de fazer. Compreendem que podem oferecer aquilo que possuem de valores, de virtudes. Então é nisso que nós temos que alcançar. Embora não consigamos, como eu falei para vocês, fazermos grandes trabalhos missionários no mundo, como outros já fazem e já fizeram, nós podemos fazer aquilo que está a nosso alcance. E quanto mais a gente exercitar essa nossa capacidade de realização, mais nós vamos crescer e nos aprimorarmos. Por isso é fundamental, sempre observemos qual é a nossa condição hoje, a nossa condição espiritual, a nossa condição moral, a nossa condição ou melhor, a nossa sensibilidade para percebermos o mundo à nossa volta. Então devemos sempre, principalmente, observar as nossas condutas, observar a nossa condição atual, para continuarmos sempre crescendo e nunca deixarmos essa estagnação tomar parte de nós. Porque a estagnação ela traz sempre a desesperança, ela pode trazer o desespero, ela pode simplesmente tirar a vontade de nós continuarmos crescendo. Por isso, então, nesse caso, tudo aquilo que nós fazemos, e lembrando sempre que caridade não se resume em você fazer parte de uma instituição que presta serviço. A caridade é no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, cruzando com uma pessoa na rua, num posto de gasolina, no balcão de uma loja, numa fila de banco. A caridade está presente em todos os lugares. E a caridade, como eu falei para vocês, nada mais é do que a somatória dos valores mais nobres que nós podemos desenvolver. Se nós temos esses valores, a caridade surge como uma consequência natural. Nós não precisamos fazer força ou sacrifícios em nome da caridade. Quando os sentimentos se desenvolvem dentro de nós, ela se manifesta naturalmente. Então, observemos sempre até onde nós estamos nos esforçando ou até onde nós estamos trabalhando com esse objetivo de nós nos desenvolvermos cada vez mais, para que o mundo espiritual também possa encontrar em nós condições de nos oferecer cada vez mais condições para o nosso crescimento. Então essa é a mensagem de hoje. O texto número 78, Enxertia Divina, façam depois a leitura, como lição de casa, para fazer uma nova reflexão sobre isso, porque nós podemos ser sementes, podemos ser apenas um germe, podemos ser apenas um broto que lançou, podemos ser uma grande árvore. O mundo espiritual vai nos oferecer aquilo que nós temos condições de receber. Se nós recebemos pouco, é porque nós crescemos pouco. Então nós temos que trabalhar mais para isso ainda. Se nós já crescemos bastante, podemos crescer muito mais. Então sempre ambicionando, nós temos que ter essa ambição de crescermos espiritualmente. E não a ambição de crescermos materialmente. É um crescimento saudável, como eu coloquei para vocês. O conforto, a estabilidade, o equilíbrio aqui no mundo material é a base para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, observemos sempre ambição para um lado, ambição para o outro, mas o foco principal é o nosso crescimento espiritual, que é o mais importante de tudo. E não é apenas uma questão de fé, é uma questão de necessidade e de realidade. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, texto número 78, façam a lição de casa. Façamos a lição de casa, relendo esse texto,